a política do Vasco realmente Você é tem difícil. alguma relação com a diretoria atual do Vasco ou com algum diretor ou candidato a diretor? Não, então, assim, nesse último processo eleitoral, vamos estabelecer uma linha de tempo lá. Em 2014, quando o Júlio Brandt foi candidato e enfrentou o Eurico Miranda à época, um amigo comum nos apresentou. Eu não conhecia o Júlio Brandt. Apesar dele ter estudado na mesma escola que eu, ele era uma série acima, mas eu não lembro dele. Não sei nem se ele lembra de mim também. Enfim, talvez ele lembre porque eu era uma figura muito presente em eventos, enfim, e por ter sido filho de um ex-professor do colégio, então as pessoas falavam muito de mim ali e tal. Talvez ele até lembre, mas eu não lembro dele, sinceramente. Enfim, nós fomos tomar um mate com esfirra no Largo do Machado, numa galeria que tem ali um árabe delicioso, bater um papo e tal, mas falar de Vasco e tudo, nada de trabalho à época. Eu tinha saído da Rádio Globo e essa pessoa que nos apresentou falou: porra, você tinha que... O Júlio vai ser eleito no Vasco, pô, tinha que assumir a comunicação do Vasco. Eu falei: tá, vamos conversar com ele, deixa eu entender quais são os planos e tal, mas conversamos e não falamos, não tocamos no assunto, só falamos de Vasco, mas vamos ver que vem a eleição aí. Então, teve eleição, ele não ganhou o Eurico, nada aconteceu. 2017, na nova eleição, que ele concorreu sozinho, aí o Campelo depois se juntou a ele e tal, ganhou, mas não levou aquela confusão toda. Aí o Campelo assume, né? Uhum. 2018. Esse mesmo amigo, que é um headhunter, porra, Fabinho, tem que conversar com o Júlio. Eu falei: cara, estou à disposição, se me procurarem, foi interessante, não tem por que não. Eu trabalhei 3 anos no Fluminense, né, em 2006 a 2008. Trabalhei na comunicação do Fluminense, fazendo o site do Fluminense. Porra, se eu sou Vasco, trabalho no Vasco, perfeito, né? Eu vesti o uniforme do Fluminense como profissional e durante 3 anos. Perfeito. Batemos na trave naquela Libertadores. Ia ser um projeto espetacular. Tinha um DVD pronto para aquela Libertadores. 2008, eu estava capitaneando. Enfim, o material foi todo pro lixo. Aí, assim, não aconteceu. Veio 2021, essa eleição do Vasco. Antes da eleição, em 2020, final de 19 para início de 20, o Levenciano, sempre foi meu amigo, me chamou. Falou: olha, eu fui convencido por 2 conselheiros do Vasco a me candidatar a presidente do Vasco. E você já tinha me dito uma vez que o dia que eu viesse, você viria comigo. Então eu quero que você venha aqui no meu escritório para a gente conversar. Falei: tá bom. Era uma sexta-feira, 4 horas, estão aqui, tá bom, tô aí. Fui lá, ele e os 2 conselheiros que convenceram ele a se candidatar. O Fábio vai trabalhar comigo e tal, não sei o que. Eu tava na Fox, falei: beleza, tal. Aí começamos a conversar, a coisa era muito embrionária, tá falando de 2019, final de 19 ali. Começou o ano de 2020, primeiras reuniões, porra, era 4, 5 pessoas ali, 6, uma coisa muito embrionária mesmo, porque a eleição fez só ser no final de 2021, então a gente estava falando de 2 anos antes da eleição. A coisa foi desenrolando e tal, quando foi chegando para o meio de 2020, que foi ganhando mais um corpo a campanha, aí começou a ter mais encontros, grupos políticos e tal, eu falei: Leve, olha só, eu vou sair, porque eu não posso ficar, primeiro porque eu estou na TV, tenho contrato. Vou trazer um profissional para cuidar da comunicação. Quando houver a eleição e você tiver interesse, a gente volta a conversar, porque eu estou empregado. Você não está eleito, eu não posso me dedicar ao que eu não posso, não combina. Aí trouxe um profissional, o Gustavo Mendes, que desenvolveu a campanha dele e tal. Teve aquilo tudo que a gente viu. E aí ele me chama para conversar em dezembro de 2021. Não, 20. No final de 2020. A eleição foi final de 2020, não foi 21. Então esse encontro com ele foi no final de 18 para 19. 18 para 19, 19 e 20 a campanha. E a eleição é final de 20. Que a gente se perde com a da pandemia. Da pandemia, 21, a gente já está em 22. Enfim. Doideira. Aí quando acontece tudo, no final de 2020, ele me chama e falou: você já saiu da Fox agora, porra, então eu ganhei a eleição. Tinha tido as 2 eleições, mas eu vou ganhar, vai ter uma ação na justiça, eu que vou ser o proclamado presidente e tal, não sei o quê. Acertei com ele, falei: então tá, agora eu já saí da Fox, então vamos conversar. Acertei com ele, seria o diretor de comunicação do Vasco, que foi o que eu tinha dito para ele lá atrás, no início. Falei: onde você se encaixa? Falei: aqui, é minha área, né? Não vou fazer uma coisa que não é minha área. Então tá bom, tudo aí, deixamos tudo acertado. Eu ia conversar só com a parte financeira da campanha dele, para saber o salário, até então eu não sabia.
sabia só o cargo, só que ele não entrou. Acabou acontecendo aquilo tudo, a tal decisão judicial do final de 2020 beneficiou o Salgado e ele tomou posse em janeiro lá. Aí eu fui abrir o canal, falei que eu tenho que tocar a minha vida, enquanto ele segue brigando até hoje. Então assim, eu tinha uma relação de amizade com ele, que estremeceu, mandei até mensagem para ele agora no final do ano, a gente se falou, mas não é mais a mesma coisa que foi. Esse processo eleitoral do Vasco só desgasta as pessoas, afasta os amigos. Então assim, a minha relação profissional existe com o Vasco. Seja quem está no poder, o Campelo, o Salgado, o Brano, não importa. Então, assim, houve de amizade. Mas hoje, ela está muito distante. Então, e o meu canal prima por não falar em política por falar. Quando tem um fato, eu falo. Quando não tem, eu não vivo de política e não preciso de.